98 graus, isso, meus queridos telespectadores, é um número com o qual vocês vão lidar neste vídeo quando visitamos Urano, aquele estranho sétimo planeta do Sistema Solar que tem 14,5 vezes a massa da Terra e uma superfície cuja cor mal se distingue e que até agora foi visitado por poucas sondas. Quando falamos sobre o Sistema Solar, geralmente esquecemos esse planeta e seu irmão mais massivo, também gelado, Netuno. Ambos os planetas seguem tranquilamente suas órbitas lentas no Sistema Solar externo, a bilhões de quilômetros do Sol, sem serem incomodados. Mas o que são esses 98 graus? Estamos falando da temperatura da superfície desse planeta? Ou talvez seja outra coisa, que à primeira vista pode parecer bem pouco espetacular. Ganha importância quando entendemos o contexto por trás. Com esse número, no entanto, não estamos falando de temperatura nem de algo misterioso, mas sim de uma característica do planeta que o faz se destacar entre todos os outros corpos celestes do Sistema Solar. Sua inclinação do eixo em relação à sua orientação ao Sol? O que há de especial nisso? Agora vamos observar em um lapso de tempo extremo como Urano passa pelo Sol. Normalmente isso levaria 84 anos, mas aqui está acelerado para que possamos ver concretamente o quão estranho é esse gigante gasoso. Vemos que suas luas orbitam ao seu redor com uma inclinação de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar. Isso aponta para algo muito mais profundo. Urano rola pelo Sistema Solar como o pneu de um veículo gigante. É como se estivéssemos olhando para o planeta de cima, sendo que essa determinação de posição acontece literalmente de forma invertida. Essa característica única o diferencia de seus irmãos e irmãs planetários. E tirando os asteroides, planetas anões e cometas, podemos afirmar com certeza nenhum outro corpo celeste em todo o Sistema Solar possui essa inclinação de eixo tão extrema. Vocês percebem, este planeta está longe de ser entediante. Nós nos perguntamos, nesta entrada de hoje, quais são os efeitos dessa inclinação extrema da órbita nas estações do planeta e como ela surgiu. Neste vídeo, debatemos as duas principais teorias científicas surgidas da inclinação do seu eixo. A teoria do impacto, segundo a qual um enorme corpo celeste colidiu com o planeta e mudou dramaticamente seu eixo. Ou talvez algum outro evento que ainda não será mencionado aqui? E agora, vamos lá. Enquanto analisamos um dos corpos celestes mais estranhos de todo o Sistema Solar. Herschel, um músico e astrônomo amador nascido em Hanover, havia se estabelecido na Inglaterra e se dedicava apaixonadamente à observação do céu noturno. Na noite do dia 13, em 13 de março de 1781, durante uma varredura rotineira, ele percebeu um objeto incomum na constelação de Gêmeos. Com seu telescópio refletor construído por ele mesmo, que para as épocas era extraordinariamente potente, ele percebeu que não se tratava de uma estrela comum. O objeto aparecia como um pequeno disco, e não como um ponto, como é comum nas estrelas fixas. A princípio, Herschel achou que o corpo celeste era um cometa, mas outras observações e cálculos de sua órbita mostraram que só podia ser um planeta até então desconhecido. Essa descoberta foi revolucionária, já que desde a antiguidade não se encontrava um novo planeta. Herschel queria nomear o planeta de Georgium Sidus, estrela de Jorge, em homenagem ao rei Jorge III. No final, adotou-se o nome Urano em referência à mitologia grega e seguindo a nomenclatura dos outros planetas. A descoberta de Urano praticamente dobrou o tamanho conhecido do Sistema Solar e inaugurou uma nova era na pesquisa planetária. Mas só anos após a descoberta de Urano por Herschel, quando os astrônomos observaram o planeta com mais detalhes, é que a extensão de sua inclinação foi revelada. Eles perceberam que Urano não orbita o Sol ereto como os outros planetas, mas praticamente deitado de lado. Seu eixo de rotação é inclinado em cerca de 98 graus em relação à sua órbita. Essa descoberta levantou várias perguntas. Como um planeta poderia assumir uma orientação tão incomum? Que forças o desequilibraram dessa forma? As respostas para essa pergunta ficaram desconhecidas por muito tempo.
O avanço das ciências planetárias e simulações complexas permitiu que pesquisadores encontrassem explicações plausíveis. A teoria mais aceita se baseia em um grande impacto no início do sistema solar, um evento cósmico de tamanha força que literalmente virou o planeta inteiro de cabeça para baixo. Mas falaremos mais sobre isso depois. Quais são os efeitos concretos dessa inclinação lateral nas órbitas das luas e no desenvolvimento das suas estações do ano? Bem, a inclinação extrema desse planeta levou a uma disposição completamente diferente dos polos e do Equador em comparação com a Terra ou outros planetas. Enquanto no nosso planeta natal, os polos estão nos pontos onde o eixo de rotação atravessa a superfície e o Equador forma um círculo perpendicular ao eixo, a situação em Urano é bem diferente. Aqui, os polos apontam alternadamente para o Sol e para o espaço profundo. O Equador fica quase perpendicular à órbita, o que leva a condições de iluminação bizarras. Vamos imaginar um observador no polo norte de Urano. Ele veria o Sol circulando constantemente acima do horizonte durante metade de um ano uraniano, o que equivale a cerca de 42 anos terrestres, seguido por um período igualmente longo de escuridão total. No Equador, por outro lado, experimenta-se uma alternância constante entre dia e noite, mas com diferenças sazonais extremas na incidência da luz solar. Essa geometria incomum tem consequências de grande alcance para todo o sistema de Urano. Ao contrário da Terra, onde a inclinação de cerca de 23,5 graus proporciona estações moderadas, a inclinação extrema de Urano leva a diferenças dramáticas entre os hemisférios. O lado voltado para o Sol recebe luz intensa e se aquece, enquanto o lado oposto mergulha em um frio congelante. Apesar das condições extremas, as variações de temperatura no planeta são pequenas. Isso se deve à atmosfera espessa do planeta, que distribui o calor de forma muito eficiente. A atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano que dá ao planeta sua característica cor azul. Ainda assim, astrônomos notam variações sazonais nas nuvens e tempestades? Chamam especialmente a atenção as calotas polares, que se formam durante os longos invernos e se dissolvem novamente no verão. Essas calotas são provavelmente compostas de hidrocarbonetos congelados e outros gases atmosféricos que se condensam nas temperaturas extremamente baixas. Os ventos de Urano atingem velocidades enormes de até 900 km por hora, impulsionados pelos extremos gradientes de temperatura do planeta. Esses fenômenos atmosféricos, essas condições criam um clima complexo e dinâmico que os cientistas ainda coloca desafios. No contraste, ao contrário de Júpiter e Saturno, que apresentam estruturas de faixas distintas em suas atmosferas, Urano muitas vezes parece liso e uniforme, disco. Raramente nuvens, calotas ou tempestades são vistas. Essa relativa calmaria, isso pode resultar da baixa produção interna de calor desse planeta gigante. Urano emite pouca energia além da que recebe do Sol, o que leva a uma atmosfera menos turbulenta. No entanto, nos últimos anos, com técnicas de observação aprimoradas, foram descobertas mais atividades atmosféricas. Grandes sistemas de tempestades, semelhantes à Grande Mancha Vermelha em Júpiter, podem se formar em Urano e permanecer por anos. Essas tempestades são muito brilhantes e podem alcançar milhares de quilômetros. Provavelmente se formam em camadas profundas da atmosfera e trazem material do interior à superfície. O estudo desses fenômenos atmosféricos ajuda os cientistas a entender melhor as complexas interações entre rotação, inclinação do eixo e dinâmica atmosférica, e também poderia fornecer insights sobre os sistemas climáticos de outros exoplanetas que têm tamanho semelhante ao de Urano. Os satélites ou as luas de Urano formam um sistema fascinante que reflete as particularidades do seu planeta de origem. Diferente de outros planetas, as luas de Urano orbitam no plano de sua órbita solar e não no equatorial do planeta. Visto de fora, o sistema de Urano parece um enorme mecanismo de engrenagens formado por círculos concêntricos.
O próprio planeta gira como um peão deitado de lado, enquanto suas luas dançam ao seu redor em órbitas quase perfeitamente circulares. Essa configuração incomum é resultado direto da inclinação extrema do planeta. As 5 maiores luas, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, movem-se todas no mesmo plano, quase perpendicular ao eixo de rotação de Urano. Isso resulta em um espetáculo fascinante. Durante um ano de Urano, as luas parecem, da nossa perspectiva, subir e descer alternadamente enquanto orbitam seu planeta. Esse arranjo único também afeta as marés e a dinâmica interna das luas. As forças gravitacionais em constante mudança podem levar a uma maior atividade geológica, especialmente nas luas internas. Estamos falando, entre outros, dessas luas geladas que também orbitam outros planetas gasosos, como Titã, Europa, Ganimedes ou Encélado. Urano já é um mundo incrível, que não está apenas a vários bilhões de quilômetros do Sol, mas também, como vimos, possui uma inclinação lateral muito estranha e única no sistema solar. Mas o que aconteceu com o planeta e como essa inclinação surgiu? Vamos mergulhar no passado de Urano até o momento em que sua existência começou nas brasas ardentes do disco circunstelar do jovem Sol. Há bilhões de anos, quando o jovem sistema solar ainda era um caldeirão fervente de gás e poeira, formou-se um espetáculo dramático de nascimento e destruição. A partir de um disco em colapso que girava ao redor do Sol recém-nascido, começaram a se formar os primeiros embriões dos planetas. Nas regiões mais internas, onde o calor era mais intenso, surgiram os planetas terrestres. Inúmeras colisões e fusões transformaram suas superfícies em infernos incandescentes e amorfos. Mais longe, nas regiões frias e ricas em gás, Júpiter e Saturno acumularam enormes quantidades de hidrogênio e hélio, crescendo até se tornarem gigantes gasosos colossais, cuja força gravitacional influenciou o destino de todo o sistema solar. Mas o verdadeiro drama acontecia ainda mais longe. Nas profundezas geladas do sistema solar exterior, em um reino frio e escuro, Urano e Netuno lutavam por sua existência. Esses gigantes de gelo, formados por uma mistura de gás, gelo e rocha, passaram por um cenário infernal de colisões gigantescas e interações gravitacionais. Eles se formaram distantes de qualquer outro mundo do sistema solar. Como havia menos matéria nas regiões externas do sistema estelar, esses 2 planetas não conseguiram crescer até o tamanho de Júpiter ou Saturno. Eles tiveram que se contentar com 14,5 massas terrestres para Urano e 17,15 vezes a massa do planeta azul para Netuno, o que ainda é muito. Vamos comparar com os planetas terrestres. Urano, nessa época, teria parecido uma cópia do Sol. Ele não teria brilhado em branco intenso, mas ainda assim poderíamos ver um enorme disco de gás e poeira ao redor do jovem planeta. Ao contrário do disco circunestelar do Sol, aqui se desenvolveu um sistema próprio em miniatura. Esse disco, que também podemos chamar de disco circunplanetário, estava prestes a se transformar nas luas de Urano. Mas será que a criação lunar seria interrompida por uma catástrofe cósmica? Pois vocês precisam imaginar que a formação dos planetas foi tudo menos pacífica. A formação foi marcada por colisões gigantescas que vão além de tudo o que podemos imaginar. A formação dos planetas após o surgimento do Sol, a partir do disco circunestelar, foi bastante caótica. E em meio a esse caos, vindo das profundezas do sistema solar, talvez em uma órbita semelhante à de Urano, um corpo celeste do tamanho da Terra se dirigiu ao planeta. Devagar, ao longo de centenas de milhares de anos, o gigante gasoso em formação influenciou esse planeta e o atraiu gradualmente cada vez mais. Sua órbita cruzava mais com a de Urano. E então, um dia, aconteceu a catástrofe inevitável. O corpo celeste do tamanho da Terra colidiu com o jovem planeta e o fez cambalear violentamente. E como tratamos de um impacto aqui, pesquisadores também citam a teoria do impacto ou da colisão.
O impacto fez o gigante de gelo tombar 98 graus, um evento que mudaria para sempre o destino desse mundo distante. Em questão de segundos, o eixo de rotação do planeta foi praticamente inclinado para o plano de sua órbita. As consequências desse acidente cósmico foram profundas e mudaram o planeta e seu sistema de satélites. A energia do impacto foi tão colossal que teria sido suficiente para destruir completamente o planeta. Mas Urano sobreviveu, embora para sempre transformado. Sua estrutura interna foi completamente alterada, o que possivelmente explica por que Urano emite tão pouco calor próprio em comparação com outros gigantes gasosos. Vocês se lembram de que, há poucos minutos, mencionei um disco circunplanetário que orbitava o jovem Urano? Bem, esse disco certamente seria completamente perturbado, alterado ou talvez até destruído pelo impacto desse corpo celeste do tamanho da Terra, certo? Mas em vez de destruir esse disco de protossatélites, o impacto colossal desencadeou uma cadeia de eventos fascinantes que até hoje intrigam os astrônomos. O disco pré-impacto, ou seja, aquele que existia ao redor de Urano antes da colisão com o planeta do tamanho da Terra, era composto por inúmeras partículas que, em circunstâncias normais, teriam se aglutinado lentamente para formar luas. O impacto colossal deveria, na verdade, ter destruído o delicado equilíbrio desse disco e possivelmente tê-lo dissolvido completamente. Mas as forças físicas do universo reservaram uma surpresa para Urano. As interações entre o planeta inclinado, o disco original e os destroços liberados pelo impacto criaram um sistema complexo e dinâmico que serviu de base para a configuração atual das luas de Urano. Vamos esclarecer mais uma vez. O disco de protossatélites provavelmente foi o resultado da formação original do planeta, durante a qual gás e poeira se acumularam ao redor do jovem Urano. Esse disco provavelmente tinha apenas alguns milhares de quilômetros de espessura, mas se estendia por centenas de milhares de quilômetros a partir do planeta. Tinha material suficiente para formar as luas de Urano, mas pouca massa se comparado ao planeta. As partículas desse disco moviam-se em órbitas quase circulares e ordenadas ao redor do planeta. A colisão desses dois planetas lançou enormes quantidades de destroços em órbitas apertadas ao redor de Urano. Essa enorme acumulação de detritos, 100 vezes mais pesada do que o disco original, formou um anel temporário dentro do limite crítico de Roche. Perto demais para formar novas luas, esse anel ainda assim teve um efeito surpreendente. Esse limite, aliás, chamado de limite de Roche, indica a distância mínima em que um satélite é despedaçado pelas forças de maré do seu planeta. Não poderia se formar nesse limite. Então, nenhuma lua estável. Esse anel, embora temporário, desempenhou um papel fundamental na reorganização do sistema de Urano. Sua enorme massa alterou o campo gravitacional do planeta e, assim, influenciou o movimento de todas as partículas ao seu redor. A formação do anel massivo foi um efeito colateral inesperado do impacto. O material do impacto que não foi absorvido pelo planeta nem lançado ao espaço formou um anel denso. Sua massa era estimada em 1 a 3% da massa do próprio Urano, o que o tornava uma força gravitacional significativa no sistema. Embora esse anel tenha existido por pouco tempo, de alguns a dezenas de milhares de anos, sua influência no desenvolvimento do sistema de Urano foi decisiva. Ele funcionou como uma espécie de catalisador gravitacional, que iniciou e controlou a reorganização de todo o sistema de satélites. A presença do anel de detritos massivo intensificou dramaticamente o efeito de achatamento de Urano. Esse reforço fez as partículas externas do disco de protossatélites entrarem em uma dança caótica. Suas órbitas oscilaram descontroladamente, muito além da órbita atual da Lua Miranda. O efeito de achatamento, conhecido tecnicamente como efeito J2, descreve o impacto da forma não perfeitamente esférica de um planeta nas órbitas de seus satélites. Devido ao anel massivo de destroços causado pela colisão, esse efeito foi tão intenso que superou a autogravidade do disco externo.
As partículas no disco, que antes seguiam suas órbitas de forma ordenada, ficaram em tumulto. Suas órbitas começaram a precessionar, ou seja, sua orientação no espaço mudava constantemente. Essa precessão acontecia para diferentes partículas em velocidades diferentes, o que levou ao caos em todo o disco. O efeito J2 intensificado agiu como um misturador cósmico, transformando o disco originalmente plano em um enxame tridimensional de partículas. As taxas de precessão eram tão altas que ameaçavam destruir a coesão do disco. Partículas que antes orbitavam em trajetórias semelhantes de repente se encontraram em órbitas muito diferentes. Esse movimento caótico se estendia muito além da órbita da atual Lua Miranda, possivelmente até a órbita de Oberon, a mais externa das 5 grandes luas de Urano. O processo foi tão intenso que eliminou qualquer estrutura anterior no disco e abriu caminho para uma completa reorganização do sistema. Lentamente, mas de forma constante, as inclinações e excentricidades das órbitas das partículas diminuíram. O enxame caótico começou a se transformar em uma nova estrutura ordenada. A frequência das colisões dependia da densidade do enxame de partículas. Nas regiões mais densas próximas ao planeta, as colisões eram mais frequentes, o que levava a um amortecimento mais rápido. Nas regiões externas, mais rarefeitas, o processo era mais lento, causando amortecimento de dentro para fora. Relaxamento progressivo do sistema de dentro para fora. As colisões também tiveram outro efeito importante. Elas fragmentaram os blocos maiores e levaram a uma homogeneização dos tamanhos das partículas. Isso foi decisivo para a formação posterior das luas, pois permitiu uma distribuição mais uniforme do material. Durante esse processo, a energia total do sistema foi preservada, mas redistribuída. A energia cinética dos movimentos caóticos foi parcialmente convertida em calor, que foi irradiado pelo sistema, e parcialmente em energia potencial, que ficou armazenada na nova estrutura mais ordenada. Do antigo tumulto, formou-se finalmente um novo disco estável, perfeitamente alinhado com o equador do planeta inclinado. Esse disco tornou-se o berço das atuais luas de Urano, cujas órbitas ordenadas ainda testemunham os eventos dramáticos da infância do nosso sistema solar. O novo disco equatorial era bem mais fino e calmo que seu predecessor caótico. Nela, corpos maiores puderam se formar agora por acreção. Esses corpos protolunares acumularam material ao redor e cresceram até virar as luas que vemos hoje. As 5 maiores luas de Urano, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, orbitam em trajetórias quase circulares ao redor do equador do planeta. Um legado cósmico daqueles eventos turbulentos na história primitiva do Sistema Solar, ou melhor, na história primitiva de Urano. O processo de formação das luas foi complexo e pode ter levado milhões de anos. Inicialmente, formaram-se numerosos corpos menores, que através de novas colisões e atração gravitacional, cresceram até se tornarem luas maiores. O número final e o tamanho das luas foram determinados pelo material disponível e pela estabilidade das órbitas. Curiosamente, as luas de Urano indicam uma história geológica complexa. Miranda, a mais interna das 5 grandes luas, tem uma superfície estranha, sugerindo que pode ter se quebrado e sido remontada várias vezes. Isso pode ser um indício de que a formação do sistema de Urano, após a estabilização inicial do disco, ainda foi marcada por eventos dramáticos. O alinhamento das órbitas das luas com o equador de Urano exemplifica de forma fascinante as forças auto-organizadoras do sistema solar. Do caos original surgiu uma ordem que permanece até hoje e intriga os astrônomos. A teoria do impacto é um testemunho das interações complexas da matéria, que surgem a partir de poucas leis físicas. Seja a fusão de 2 corpos planetários, a colisão ou o realinhamento do disco original de satélites de Urano. Inclinar um planeta com 14,5 massas terrestres pode ter levado apenas alguns minutos, mas inclinar também o disco de satélites levou milhares a dezenas de milhares de anos. Será que há outra razão para a inclinação lateral desse planeta?
Uma que não envolva colisões planetárias? Muitos eventos e condições no sistema solar, assim como em escalas solares e galácticas, são explicados por impactos e fusões. Galáxias, estrelas de nêutrons ou buracos negros podem colidir entre si. Impactos e fusões parecem influenciar o desenvolvimento de muitos sistemas em galáxias por todo o cosmos. Mas será que sempre precisa ser algo violento? Além da teoria do impacto, que explica por que Urano tem sua inclinação, existe outra teoria que não envolve um impacto violento ou um choque, sendo do ponto de vista orbital muito mais sofisticada e engenhosa. Será que Urano foi forçado a uma ressonância por um satélite gigante? E será que esse companheiro planetário causou sua estranha inclinação axial? Para isso, é necessária a ressonância secular spin-órbita, um mecanismo preciso que pode influenciar bastante a inclinação do eixo de rotação de um planeta. Esse fenômeno cósmico ocorre quando o movimento de precessão do eixo do planeta entra em perfeita sintonia com oscilações específicas de sua órbita. O movimento de precessão, como lembramos, é o movimento lento de giroscópio do eixo de rotação de um planeta. Como um relógio cósmico preciso, essas ressonâncias podem mudar o alinhamento de um planeta ao longo de longos períodos. Parte dessa palavra, ressonâncias, podemos entender como coincidências de oscilações entre diferentes movimentos cósmicos. No caso de Urano, cujo eixo está inclinado em impressionantes 98 graus, uma ressonância como essa pode ser a chave para entender sua inclinação extrema. Ao contrário do impacto de um grande corpo celeste, a ressonância secular spin-órbita permite uma mudança mais suave, mas igualmente profunda, no eixo de Urano. Mas o que está por trás desse termo tão longo e complicado? Uma ressonância secular spin-órbita é uma interação de longo prazo entre a rotação de um planeta e sua órbita. Já ouvimos isso. Ela abre a possibilidade de que o alinhamento incomum de Urano seja o resultado de um processo prolongado no qual forças cósmicas agiram de forma sutil, mais constante, sobre o gigante de gelo. Mas saberíamos isso sem o espectro de precisão de Urano? Podemos considerar isso como uma longa sequência de certos movimentos vibratórios nos quais se escondem ressonâncias que podem fornecer uma chave para a inclinação enigmática do planeta. O espectro de precessão é o conjunto de todos os movimentos de rotação de um planeta. Com o rigor de detetives cósmicos, os cientistas Marlene Silentfest e Steve Rogoshinsky analisaram esse espectro em um artigo publicado em 2022 em busca de indícios daquelas frequências especiais que poderiam ter sido capazes de inclinar Urano de sua orientação original. Sua busca meticulosa concentrou-se em certas oscilações seculares. Cada uma dessas possíveis ressonâncias representa um caminho potencial pelo qual o eixo de Urano poderia ter alcançado sua inclinação extrema. Análises mais aprofundadas desse fascinante espectro de frequências revelaram um quadro complexo da história dinâmica desse gigante gasoso. Nesse emaranhado de ritmos cósmicos, certas ressonâncias se destacam e se apresentam como candidatas promissoras para o monumental processo de inclinação. Podemos entendê-las como pequenas alavancas planetárias que, uma vez ativadas, possuem uma força inimaginável capaz de mudar o alinhamento de um planeta inteiro. A intensidade e duração dessas ressonâncias determinam quão eficazmente inclinaram o eixo de Urano de sua posição original. No entanto, para ser capturado por uma ressonância secular spin-órbita, Urano possivelmente teria precisado de um satélite antigo de tamanho considerável. Um companheiro cósmico cuja existência faria a história primitiva do sistema de Urano parecer sob uma luz totalmente nova. Quando falamos de um satélite, é claro que nos referimos a um corpo celeste que orbita um planeta, ou seja, uma lua. Esse satélite hipotético teria que possuir uma massa crítica, pelo menos 0,04% da massa do próprio Urano, o que o teria tornado um corpo celeste verdadeiramente gigantesco.
Sua órbita teria que se estender por uma área considerável, o que implica uma enorme expansão do sistema de Urano primitivo. Agora vamos retornar às ressonâncias sempre presentes em Urano. Todo planeta, toda estrela as possui. Sem elas, um corpo celeste deriva pelo espaço de forma caótica e sem regras. Agora imaginem que essa lua gigantesca existia justamente na época da formação de Urano, ou seja, a formação de suas luas a partir do disco circunplanetário interagiu com aquelas forças ressonantes que Urano sempre teve. Seu movimento lento, mas constante, através do sistema de Urano, ou seja, o deslocamento dessa lua antiga pelo sistema de Urano, teria causado as mudanças necessárias na dinâmica de precessão do planeta para forçá-lo à ressonância. Para inclinar Urano durante a vida do sistema solar, o satélite precisaria se mover a uma velocidade impressionante, semelhante à expansão orbital atual da Lua em torno da Terra. Esses requisitos precisos desenham o quadro de um mecanismo cósmico ajustado com precisão, que se assemelha a uma mecânica celeste perfeitamente coreografada. Eles evidenciam as circunstâncias extraordinárias que teriam sido necessárias para manobrar Urano até a sua posição única que ele ocupa hoje. A ideia de uma lua tão enorme que, lenta e inexoravelmente, expande sua órbita ao redor de Urano e inclina o eixo do planeta é uma imagem impressionante. Forças cósmicas em ação. Mas quando os cientistas teorizam a existência de um corpo celeste tão gigantesco, surge naturalmente a próxima pergunta: para onde ele foi? Uma teoria plausível diz que esse satélite massivo pode ter passado do limite de Roche. O limite de Roche é a distância mínima de um planeta na qual um satélite é despedaçado pelas forças de maré. Além desse ponto crítico, as forças de maré de Urano teriam se tornado tão avassaladoras que teriam literalmente despedaçado a Lua. Esse destino cósmico teria levado a uma dispersão espetacular da massa lunar. Pode ter causado a formação de um complexo sistema de anéis em Urano. Os anéis de Urano podem ser os últimos vestígios desse antigo companheiro. De uma lua que cruzou o limite de Roche e foi destruída pela gravidade do gigante gasoso. Outra versão dessa teoria propõe que o antigo satélite foi ejetado de sua órbita por interações gravitacionais complexas no início do sistema solar. Nesse cenário, a Lua teria se tornado uma errante, vagando possivelmente até hoje pelas regiões externas do nosso sistema solar. A ideia de que, em algum lugar nas vastidões do espaço, um antigo satélite de Urano segue sua órbita solitária é tão fascinante quanto misteriosa. Ela destaca a natureza dinâmica do nosso sistema solar e mostra como até mesmo corpos celestes massivos podem mudar de lugar no balé cósmico da gravidade. E isso levanta a questão: será que talvez um dos planetas anões no cinturão de Kuiper seja um antigo satélite de Urano? Plutão, Eris, Makemake e outros poderiam ter alterado a inclinação do gigante gasoso antes de serem ejetados do sistema de Urano por interações gravitacionais? Ambos cenários, como a destruição da Lua ou seu exílio para o cinturão de Kuiper, oferecem uma alternativa interessante à teoria do impacto. Eles não dependem de um impacto e poderiam explicar muito bem a aparência atual do sistema de Urano. A hipótese de uma Lua desaparecida, por outro lado, como chave para a inclinação extrema de Urano, é um exemplo fascinante de como teorias científicas são desenvolvidas para explicar fenômenos complexos. E abrange diferentes áreas da astronomia, física e planetologia em um modelo explicativo coerente. Esse modelo não só oferece uma explicação plausível para a orientação incomum de Urano, como também abre novas perspectivas para a compreensão da dinâmica e da evolução dos sistemas planetários, de modo geral.